Porque existem leis que parecem ter sido escritas como piada? Imagina entrar em um pub, pedir algumas cervejas, ficar bêbado e descobrir que você acabou de quebrar uma lei justamente por estar bêbado dentro de um pub. Ou viajar para casa com uma multa. E não. Eu não fui buscar aquelas listas da internet que dizem que é ilegal morrer no parlamento britânico ou dar o nome de Napoleão a um porco na França. Muitas dessas histórias são falsas. As desta lista têm regras, leis ou regulamentos reais por trás. E quanto mais avançamos, mais estranho fica. Porque no número 1 existe uma lei britânica tão específica que alguém decidiu colocar a palavra suspeito e um peixe na mesma frase. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. Para cada uma dessas leis existir, normalmente alguém precisou fazer alguma coisa primeiro. Guarda esse pensamento. Vamos começar pelo número 10. Número 10. Não leve a praia para casa. Você está na Sardenha, na Itália. Água azul. Praia perfeita. Você olha para a areia branca e pensa, vou levar um pouquinho para casa. Só uma lembrança. Péssima ideia. Na Sardenha, retirar areia, pedras e conchas de determinadas praias é proibido, e turistas já enfrentaram multas pesadas por tentar levar esses materiais na mala. E existe uma razão muito concreta. Uma pessoa levando um punhado de areia parece completamente irrelevante. Agora multiplica isso por milhões de turistas todos os anos. Aquela lembrancinha inocente vira toneladas de praia desaparecendo. Já houve casos de gente apanhada no aeroporto com garrafas cheias de areia branca na bagagem. A regra existe para proteger um recurso natural que levaria muito tempo, às vezes séculos, para ser reposto. Então, na Sardenha, foto da praia? Pode. Vídeo? Pode. Colocar a praia dentro da mala? Melhor não. E olha que ainda estamos só no número 10. Número 9. Veneza declarou guerra aos pombos. Agora vamos para Veneza. Você chega à famosa Praça de São Marcos. Centenas de pombos por todo lado. Você compra alguma coisa para comer. Um pombo olha para você. Você olha para o pombo. E pensa, coitadinho, só um pedacinho. Não faça isso. Alimentar pombos é proibido em Veneza e pode render multa. E a cidade não acordou um dia com raiva de pássaros. O problema é o que acontece quando milhões de turistas alimentam milhares de aves sempre no mesmo lugar. Mais comida significa mais pombos. Mais pombos significa mais sujeira. E a sujeira dos pombos é ácida. Ela corrói e mancha o mármore de edifícios com séculos de história. Ou seja, cada migalha ajuda a destruir os próprios monumentos que as pessoas foram visitar. Veneza tem ainda outras regras que surpreendem. Mergulhar nos canais? Não pode. Fazer piquenique em cima de monumentos também dá problema. A cidade é basicamente um museu gigante a céu aberto onde ainda mora gente. E, muitas vezes, o problema não é um turista fazendo algo. São milhões fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Porque a próxima lei controla até onde você pode levar uma coisa muito pequena. Chiclete. Número 8. O chiclete proibido de Singapura. Singapura é conhecida no mundo inteiro por ser extremamente limpa e organizada. E existe uma coisa curiosa que ajudou a construir essa reputação. Chiclete. Ou melhor, a falta dele. Existe uma versão repetida na internet que diz: mascar chiclete é ilegal em Singapura. Não é bem assim. A realidade é mais interessante. O que é proibido é a importação e a venda de chiclete, com algumas exceções, como produtos ligados à saúde. Ou seja, você não vai preso simplesmente por estar mascando um chiclete. A regra ataca a origem, a entrada e a distribuição do produto. E por quê? Porque chicletes descartados estavam causando um problema real. Gente colando chiclete em botões de elevador, em bancos e principalmente nas portas dos trens do metrô, que chegavam a travar e atrasar o sistema inteiro. Imagine isso acontecendo milhares de vezes por dia. Singapura resolveu do jeito mais Singapura possível. Se o produto está criando problema, controla-se o produto. E a restrição continua em vigor até hoje. Mas espera, porque Singapura ainda não terminou com a gente. Número 7. Você precisa dar descarga. Sim, estamos mesmo falando de descarga. Em banheiros públicos de Singapura, não dar descarga pode resultar em multa. Pensa na sequência. Você viaja milhares de quilômetros. Conhece a deslumbrante Marina Bay. Come uma comida incrível. Visita jardins futuristas gigantes. E o momento em que você decide desafiar o sistema é justamente no banheiro. Parece ridículo existir uma regra para algo que deveria ser simplesmente bom senso. Mas essa é exatamente a filosofia de Singapura. Não depender apenas do bom senso das pessoas, porque nem todo mundo tem.
O país aplica regras muito rígidas de higiene e comportamento em espaços públicos, e deixar um banheiro público sujo é levar isso a sério. Na prática, é uma regra difícil de fiscalizar, mas ela existe, e resume a mentalidade do lugar. Mas pelo menos, depois disso, você pode ir num bar tomar uma cerveja tranquilo. Só que existe um pequeno problema se você estiver no Reino Unido. Número 6. É ilegal estar bêbado no pub. Imagine esta conversa. Onde você ficou bêbado? No pub. Criminoso. Parece piada, mas uma antiga lei britânica torna punível estar embriagado em determinados locais públicos, incluindo estabelecimentos licenciados para vender álcool. Para no tempo e pensa nisso. Um lugar cuja atividade principal é vender bebida tem uma lei contra as pessoas ficarem bêbadas lá dentro. A regra vem do Licensing Act de 1872, século XIX. Outra sociedade, outros problemas. Naquela época havia uma verdadeira preocupação com a embriaguez pública descontrolada, e partes dessa legislação simplesmente sobreviveram até hoje. Obviamente, isso não significa que a polícia entre em cada pub britânico às 11 da noite perguntando quem aqui já tomou 4 cervejas. Existe uma diferença enorme entre uma lei existir e uma lei ser aplicada. Mas, tecnicamente, ela está lá. E talvez seja uma das maiores ironias jurídicas do planeta. Vender álcool, normal. Ficar bêbado depois de beber esse álcool, agora temos um problema. E olha que chegamos só à metade da lista. Número 5. O limite para pagar com moedas no Canadá. Imagine que você deve $100 para alguém que te irritou profundamente. E decide se vingar pagando tudo em moedas de 1 centavo. Você coloca um saco gigante em cima da mesa e diz, está tudo aí, pode contar. Só que no Canadá existe um detalhe que estraga esse plano. A lei estabelece limites para quanto de cada tipo de moeda conta como pagamento legal numa única transação. Ou seja, ninguém é obrigado a aceitar uma montanha absurda de moedinhas. E tem mais. A legislação também diz que uma moeda dobrada, mutilada ou desfigurada deixa de ter valor legal. Então aquele plano de vingança com um caminhão de moedas na porta de alguém. Melhor deixar para os filmes. A lei parece estranha até você perceber o problema que ela resolve. Sem esse limite, alguém poderia tentar pagar valores enormes com milhares e milhares de moedas minúsculas e obrigar outra pessoa a perder horas contando. 1, 2, 3, 4. A essa altura você já teria perdoado a dívida. O Canadá simplesmente decidiu acabar com a discussão antes dela começar. Número 4. Acabou a gasolina na Autobahn. O problema pode ser seu. A Autobahn alemã é mundialmente famosa pelos trechos onde não existe um limite geral de velocidade. Carros passando a 200, 250 por hora. E isso cria uma situação curiosa. Você pode estar dirigindo absurdamente rápido, de forma totalmente legal. Mas sabe o que você não deveria fazer? Parar sem necessidade. Na Autobahn, parar em locais onde isso não é permitido pode ser punido. E ficar sem combustível não é uma desculpa mágica que te livra da culpa. Por quê? Porque combustível é uma coisa totalmente previsível. O carro literalmente mostra no painel quanto ainda resta. Então deixar o tanque secar e ficar parado no meio de uma via de altíssima velocidade pode transformar uma decisão descuidada em problema legal. A parte engraçada é que não é bem uma lei contra ficar sem gasolina. A lógica é outra. Você não deveria criar uma parada evitável numa estrada onde outros veículos podem estar vindo a 200 por hora. Quando você pensa assim, deixa de parecer absurdo. É até que você percebe que existe uma viagem no mundo onde você precisa pensar, será que tenho combustível suficiente para não cometer uma infração? Agora entramos no top 3. E daqui para frente, fica ainda melhor. Número 3. Salto alto? Aqui não. Você viajou para a Grécia. Preparou o look. Roupa perfeita, sapato perfeito. Chega todo produzido a um sítio arqueológico. E dependendo do calçado, você pode ter um problema. A Grécia restringe o uso de sapatos que possam danificar as superfícies de determinados monumentos e locais históricos. E sim, isso inclui salto alto em áreas arqueológicas sensíveis. Não porque os gregos tenham uma guerra secreta contra a moda. Pensa na física da coisa. Um salto-agulha concentra todo o peso do corpo numa pontinha minúscula, criando uma pressão enorme num ponto só. Agora coloca milhares de visitantes fazendo isso, todos os dias, durante anos, sobre pedras que têm mais de 2000 anos. É desgaste puro. A regra existe para proteger um patrimônio que sobreviveu a tudo. O Parthenon resistiu a impérios, guerras, terremotos, mudanças políticas, séculos de história.
Não faria sentido deixá-lo ser arranhado, milímetro a milímetro, por saltos agulha. Então você ainda pode tirar aquela foto perfeita no cenário histórico. Só talvez precise trocar o sapato antes de entrar. Mas o número 2 consegue ser ainda melhor. Número 2. Você pode ser obrigado a ficar completamente nu. Essa é maravilhosa, porque normalmente as leis dizem onde você não pode ficar nu. Aqui é o contrário. Na Alemanha existe uma longa tradição de naturismo, e existem praias oficialmente reservadas para isso. Até aí, tudo normal, mas em determinadas áreas dedicadas ao naturismo, a lógica pode se inverter completamente. Quer usar a área naturista. Então pratique naturismo de verdade. Em algumas praias desse tipo, houve regras exigindo nudez completa nas zonas destinadas a naturistas. Em parte por causa de conflitos entre visitantes vestidos e os naturistas. Ou seja, imagina você chegando de bermuda numa praia, e a bermuda ser exatamente o problema. Em quase qualquer outro lugar do mundo seria: Senhor, por favor, coloque uma roupa. Ali é: Senhor, o problema é justamente essa roupa. É uma inversão tão perfeita que parece roteiro de comédia, mas tem uma lógica sólida por trás. Se um espaço foi reservado especificamente para o naturismo, as pessoas que o praticam querem poder usá-lo em paz, sem se tornarem uma atração para curiosos vestidos que foram até lá só para observar. A regra protege a finalidade daquele espaço. E agora chegamos ao número 1. Uma lei tão britânica, tão específica e com um nome tão perfeito que parece inventada pela internet. Mas não foi. Número 1. Não manipule um salmão de forma suspeita. Reino Unido. 1986. Alguém se senta para escrever uma lei sobre pesca. Tudo perfeitamente normal. Até chegar à seção 32 do Salmon Act de 1986. Essa seção ficou mundialmente famosa por uma expressão Handling Salmon in Suspicious Circumstances. Em português, manipular salmão em circunstâncias suspeitas. Agora eu preciso que você imagine mesmo a cena. Você está andando pela rua, tranquilo, carregando um salmão. Um policial olha para você. Você olha para o policial. Ele olha para o salmão. Silêncio. E a pergunta paira no ar: por que esse salmão está parecendo tão suspeito? Mas obviamente a lei não existe porque um peixe pode ter cara de criminoso. O objetivo real era combater a venda de peixe pescado ilegalmente. A regra trata de receber, possuir ou lidar com certos peixes quando há motivos para acreditar que eles vieram de uma infração, como pesca ilegal ou roubo. Isso é perfeitamente razoável. O problema é a forma como ficou conhecida. Porque combater o comércio ilegal de peixe parece uma lei séria e normal. Já manipular um salmão em circunstâncias suspeitas soa como se o próprio salmão estivesse metido num esquema criminoso internacional. E é por isso que ela merece o número 1. Não por ser a mais absurda juridicamente, mas porque nenhuma outra desta lista cria uma imagem mental tão boa. Um homem, um salmão, um policial. E muitas perguntas. E sabe qual é a parte mais estranha de tudo isto? Quase todas essas regras parecem ridículas quando você remove o contexto. Não alimente um pombo. Não leve areia. Não pare na estrada. Não use salto alto. Não fique vestido naquela praia. Não manipule aquele salmão de forma suspeita. Mas quando você descobre a história por trás, quase sempre existe uma razão real. Proteger monumentos. Evitar acidentes. Preservar praias. Controlar comércio ilegal. Manter cidades limpas. Isso leva a um pensamento inevitável. Para uma regra ser criada, normalmente alguém precisou fazer alguma coisa primeiro. Alguém encheu uma mala de areia. Alguém travou um trem com chiclete. Alguém, em algum lugar, foi apanhado com um salmão muito suspeito. Então talvez a verdadeira pergunta não seja: por que existe uma lei para isso? Talvez seja: o que alguém fez para precisarem criar essa lei? Pensa nisso.